Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Podem ficar sentados, irmãos. Amém. É com muita honra, com muito prazer que eu aqui estou hoje para apresentar a palavra de Deus. Primeiro, antes de mais, se faz favor, podiam ligar aqui as luzes. Precisa assim um bocado mais de luz. Amém. Primeiro e antes de mais agradecer o pastor Getúlio, a pastora Maria, os líderes aqui do ministério por esta grande honra. Cumprimentar também aqui os nossos pastores, amém, e cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Eu antes de começar vou pedir ao pastor Getúlio para fazer uma oração por mim, se o pastor Getúlio puder chegar aqui então, amém. Já estão todos sentados, vamos colocar de pé mais uma vez. Amém. Assim como o servo do Senhor pediu que nós orássemos por ele, vamos orar a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos, meu Pai, ó Deus, a responsabilidade, meu Senhor, que é levar a Tua palavra, mas também a alegria, meu Pai, que é fazer a Tua vontade. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que nesta manhã seja o Senhor, meu Pai, a tomar toda a direção, meu Pai, ó Deus, da vida, meu Pai, do Teu servo. Que seja o Senhor a conduzi-lo, meu Pai, pelos Teus caminhos, seja o Senhor, meu Pai, a colocar as palavras, meu Pai, que estão, meu Pai, no Teu coração para toda a Tua igreja. Que a Tua igreja, Pai, nesta manhã, meu Pai, venha receber do Senhor, meu Pai, aquilo, meu Pai, que o Senhor deseja para cada um de nós. Que essa palavra venha causar, meu Pai, mudança, meu Pai, em nossas vidas, mudança, Pai, em nossa conduta, nosso pensamento, meu Pai, e que todos nós, meu Pai, venhamos viver, meu Pai, o melhor do Senhor nessa terra, viver na Tua vontade, fazendo o Teu querer. Usa o Teu servo e protege, meu Pai, toda a Tua família, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Muito obrigado. Podem ficar sentados. Amém. Hoje, na palavra de Deus, nós temos tecnologia. Irmãos, não fiquem escandalizados. Eu vou utilizar um pouco a tecnologia que nós temos. Vou utilizar aqui também a tela. Amém. Para nos auxiliar nesta palavra. Então, o tema da palavra vocês já podem ver aqui atrás, que é sobre o perdão. Deus deu-me esta palavra há cerca de 3 semanas, quando o pastor Getúlio convidou-me para pregar. Só que por motivos da agenda da igreja, eu não tive a oportunidade. E então hoje estou aqui com esta oportunidade e tive então tempo para fazer uma apresentação assim um pouco mais esclarecedora. Amém? Esta pregação tem como base o texto em Lucas 23. Faz favor, podiam colocar Lucas 23, 33 a 34. Amém? Podem me ajudar aí atrás? Lucas 23, exatamente. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Até aqui a palavra do Senhor. Este foi o texto básico que Deus me deu para esta palavra. Mas antes de eu entrar mais profundamente neste texto, eu vou fazer uma breve introdução, um enquadramento. Nós, quando falamos de perdão, temos que saber que não são as coisas que nos magoam. Quem nos magoa são as pessoas. E nós lidamos com quem? Com pessoas. Então nós temos que saber escolher as pessoas que entram para o nosso meio, as pessoas que lidam conosco. Este é um desafio que nós temos. Saber escolher quem fica mais próximo de nós. Então como é que fazemos isso? O maior título que nós vemos na Bíblia é de amigo. O primeiro tópico que eu trago aqui é: escolha bem os seus amigos. Nós temos que saber escolher bem os nossos amigos. Eu só queria ali o primeiro ponto, os outros ainda podem estirar, só o primeiro ponto. O maior título que vemos na Bíblia é de amigo. E vemos isto quando Deus chamou de amigo a Abraão. Abraão vemos em Gênesis 29, não vou ler, Gênesis 22, 1 a 19, em que Deus fez um desafio a Abraão. Disse: Abraão, dá-me o teu filho. E a relação
de Abraão com Deus era tão próxima, de tanta confiança, que Abraão pegou no seu filho, levou ao local onde Deus mandou e sacrificou o seu filho. Mas como assim sacrificou se o filho não morreu? O Abraão tinha a intenção de sacrificar o seu filho. Levantou o instrumento para matar o seu filho. E na última hora é que Deus disse, não o faças. Mas no seu coração, ele já tinha feito o sacrifício. Então, que lição é que nós podemos tirar daqui? Que os nossos amigos são pessoas que nós confiamos. Nós, para trazermos para perto de nós, tem que ser pessoas de confiança. E acontece que muitas vezes nós estamos a trazer para perto de nós pessoas que não são de confiança. Mulheres, não fiquem chateadas comigo, mas muitas vezes as mulheres mal conhecem uma a outra, já começam a partilhar tudo. Contar a história da vida toda, todos os pormenores. E no dia a seguir, espalha pela vizinhança toda, espalha pelos WhatsApps todos e ficam magoados, ficam chateados. Porque não souberam escolher. Tragam para perto pessoas de confiança. Pessoas que não são de confiança não podem estar muito perto, senão vão nos magoar. É certo que a mágoa vai acontecer, mas nós podemos evitar muitas coisas. E muitas pessoas andam magoadas porque andam a trazer para perto de si pessoas que não são de confiança. Para perto de nós devem estar pessoas que sonham connosco. Quem não sonha connosco, esses vão matar os nossos sonhos. E nós muitas vezes estamos a andar com pessoas que matam os nossos sonhos. Não ande com pessoas que matem os vossos sonhos. Quem anda perto de nós são pessoas que devem acrescentar algo à minha vida. Devem acrescentar algo à minha vida. Eu, quando juntei-me ao pastor Getúlio, à pastora Maria, aos pastores, foi para crescer. Eis-me aqui no altar, eis-me ali na guitarra, estou a crescer. Vocês, quando se juntam a alguém, vocês têm que ver, estou a crescer ou estou a andar para trás? Nós temos que andar para a frente, temos que crescer. Se estamos a envolver com pessoas que não nos deixam crescer, que não são de confiança, esse tipo de pessoas não são para andar connosco. Então, como escolher os nossos amigos? Pessoas de confiança. Mas mesmo sendo pessoa de confiança, há níveis. Existem níveis. Nem todos os amigos são amigos para estarem muito próximos. Mas como assim? Vou explicar. Que é o ponto que está a seguir. Níveis de amizade. O primeiro nível de amizade são os amigos íntimos. E o primeiro exemplo que eu dei de Abraão, ele era amigo íntimo do nosso Deus. Mas vou dar outro exemplo na Bíblia também. Lázaro. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Vamos ler em João 11:3. Sara, podes me ajudar? João 11:3. O livro que escreveu João 11:3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus amava muito a Lázaro. Era muito seu amigo. Era um amigo íntimo. Mas vocês já repararam, era amigo íntimo de Jesus. E quando Jesus foi escolher os discípulos, não escolheu Lázaro. É engraçado, não é? Que lição é que nós podemos tirar daqui? Há amigos, eles até são muito íntimos, são muito próximos. Mas esse amigo às vezes não pode ser meu sócio na empresa. Ele não dá para aquilo. Esse amigo, há situações que ele não pode andar comigo. Temos que saber, até aqui, este amigo íntimo pode ir. Para aqui ele não pode ir. Senão o que é que vai acontecer? Vai-me magoar. Ele vai me magoar. Porque nós estamos a puxar para uma coisa que ele não tem vocação, que ele não deveria fazer. Há amigos, ele é muito bom para eu confessar, para eu falar com ele, mas ele não sabe lidar com dinheiro. Vou-lhe meter numa situação que ele vai lidar com dinheiro. Não vou fazer isso, porque ele vai falhar comigo. Então,
Os amigos até podem ser íntimos. Um amigo bom para confessar é aquele amigo também que está no mesmo nível de fé que nós. Se ele não tem fé e tu vais lá confessar, vais pedir um conselho, que conselho é que ele vai te dar? Se ele não tem fé, se ele não tem os princípios. Temos que saber escolher bem os nossos amigos. Jesus escolheu 12 discípulos. E no meio daqueles 12 discípulos, diz na Bíblia Sagrada, Jesus tinha 3 mais íntimos: Pedro, João e Tiago. Esses eram os mais íntimos de Jesus. E não há mal nenhum nisso. Mas mesmo esses que eram mais íntimos, temos o exemplo de Pedro, que era chegado a Jesus. E mesmo assim, ele negou Jesus. Não negou uma, não duas, mas negou Jesus 3 vezes. Magoa ou não magoa? Magoa. Então temos que saber que neste mundo, dentro das nossas amizades, vai haver sempre alguma mágoa. Vai haver sempre alguém que nos vai magoar. Amém, igreja? Segundo nível, amigos necessários. Há amigos que são necessários. Que nível é este de amigos? Dentro dos 12 havia 3 íntimos, não é? Então havia 9 que eram necessários. Necessários para quê? Jesus tinha uma missão. Qual era a missão de Jesus? Levar as boas novas, levar a salvação ao mundo. Então, Jesus tinha que dividir com mais alguém aquela missão. Jesus pegou nos discípulos para dividir a missão. Que lição é que podemos tirar daqui? Todos nós temos que partilhar a nossa vida. Não podemos levar todo o peso sozinhos. Temos que partilhar o peso de andar, de viver. Não podemos viver sozinhos, mas há necessidade de partilha. Então, esses amigos são necessários. Amém? Terceiro nível, amigos estratégicos. Aqui vamos ler em Lucas 8, de 1 a 3. Amém? Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, que amigos são estes que nós vemos aqui na palavra? São amigos que abrem portas, por exemplo. Tínhamos ali uma senhora que era casada com um governador, alguém influente. Tínhamos outras que, como diz a palavra no final, que prestavam assistência com os seus bens, ou seja, contribuíam. Então, nós precisamos de amigos para algumas situações da vida que nos vão facilitar em alguma coisa. E não tem mal nenhum nisso. Às vezes uma pessoa diz, não, é oportunista, então é só amizade por és oportunista. Não, faz parte da vida. Nós temos um amigo na conservatória para darmos um toque. Olha, como é que ele resolve esta situação? Faz parte da vida. Mas não é esse amigo que eu vou confessar e vou falar dos meus problemas. Estão a compreender, irmãos? Amigos estratégicos que abram portas em algumas situações que nós precisamos. Amém? Então vamos saber dividir estes níveis de amigos. Ainda aprendemos que, eu tenho aqui uma frase que a mim tocou muito, que celebra quem entra na sua vida, não reclame de quem dela saiu. Muitas vezes nós ficamos a reclamar, aquele já não é meu amigo. Às vezes é a mesma intenção de Deus, que aquela pessoa só te acompanha até um certo nível. Para ir para um outro ponto, para outro nível, precisamos de novas amizades. Eu lembro-me na altura que eu estava perdido no mundo e eu queria voltar para a casa de Deus.
E os meus amigos não queriam nada com Deus. O que é que aconteceu? Tive que abandonar 98% dos meus amigos, ou 99%. E a minha esposa está aqui e pode confirmar isso. Eu não peguei o telefone e comecei a ligar, olha, já não sou vosso amigo. Não fiz isso. O que é que eu fiz? Eles ligavam, mandavam mensagem. Estou ocupado, não posso. Estou ocupado, não posso. Estou ocupado, não posso. Às tantas deixaram-me ligar, deixaram-me mandar mensagens. E eu assim consegui me aproximar do meu Deus. E fiz novos amigos. Fiz novos irmãos. Às vezes é necessário dar um passo atrás para conseguirmos darmos dois para a frente. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Não podemos depender de uma plateia para nos aplaudir e para nos ajudar. Somos nós, no nosso canto, que temos que tomar essa decisão. Amém? Vou já para o outro ponto, que é: princípios devem ser mais fortes que sentimentos. Vamos ver em Gênesis 25. Sabe, eu penso só para meter primeiro só o ponto, está bem? Para não meter tudo de uma vez. Vamos ler Gênesis 25, 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Sentimento, emoção. Aqui vemos que Esaú, como estava com fome, estava cansado, trocou o princípio pela emoção. E muitas vezes isto acontece na nossa vida. Como estamos cansados, estamos tristes, abatidos, tomamos decisões, como se costuma dizer, em cima do joelho, na base, na emoção. Estou chateado contigo, então vou-te... Às vezes muitos fazem mal, violência. Com base no quê? No sentimento, na emoção. Destroem coisas com base no quê? No sentimento, na emoção. E nós temos que saber controlar os nossos sentimentos e saber que os princípios são mais valiosos que as nossas emoções. As nossas decisões devem ter uma base racional. Eu lembro-me que no início do nosso casamento, 2 anos depois, tínhamos que mudar de casa. A Gisela estava grávida da Eva, então fomos ver uma casa. A casa tinha tudo o que nós queríamos, bem localizada, o valor da renda era bom, tudo. E no final a senhora disse: esta casa tem algo ainda melhor para vocês. E nós, o quê? O contador, eu fiz ali uma maracutaia e ele praticamente não conta. Vocês não, um gato exatamente, vocês não vão pagar energia. Nós saímos de lá, entramos no carro e ficamos tristes, porque a casa tinha tudo o que nós queríamos. Mas nós não podíamos perder um princípio por causa de uma casa. Mas ninguém estava a ver. Deus estava a ver. Ninguém estava a ouvir. Satanás estava a ouvir. O nosso acusador. Então nós não ficamos com a casa. Mas como somos fiéis, Deus nos deu uma ainda melhor. Amém? Fidelidade. Não podemos levar pela emoção. Temos que ser mais fortes do que isso. E temos que cumprir os princípios. Eu gosto muito de dar exemplo da minha vida e da vida da minha esposa. A minha esposa cumpriu o princípio. Esperou por um homem.
não se envolveu com outro homem. E Deus deu-lhe um homem bom. Amém? Não sou eu que digo, ela é que já disse. Não, tu és um bom marido. Por isso eu só estou a repetir as palavras da minha esposa. Ela cumpriu um princípio. Juventude, cumpram o princípio. Diego, cumpre o princípio. Aleluia! Amém? Os princípios têm que ser maiores que a nossa emoção. Nós vemos também que o filho pródigo quebrou um princípio. Naquela altura e até hoje não se dá herança sem que o pai ou a mãe morra. E ele quebrou esse princípio. Quando nós quebramos o princípio, somos quebrados pelo princípio. O que aconteceu? Ele ficou com o dinheiro, levou e passado um tempo gastou, perdeu o dinheiro todo. Porque não cumpriu o princípio. Aquele dinheiro não carregava bênção. Então, nós temos que vigiar. Vamos cumprir os princípios da palavra. Se está fora dos princípios da palavra, não vamos fazer. Vamos guardar as nossas emoções. Não podemos ser emocionados, agir com emoção. Vamos guardar os princípios. Amém? Vou para outro ponto que é: por que devemos perdoar? Por que devemos perdoar? Perdoar é uma ordenança. Vamos ler em Mateus 18. Mateus 18, 21. Amém? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe deviam 100 dinários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esta palavra na minha vida é muito forte. A este servo, o seu Senhor perdoou-lhe. Perdoou a sua dívida porque ele pediu: por favor, perdoa-me. Não tenho agora como pagar, por favor, perdoa-me. Mas ele, ao sair, encontrou uma pessoa que lhe devia. Apertou-lhe bem o pescoço, mexeu-lhe bem e disse: Ei, paga-me o que deves. Mas o outro também não tinha como lhe pagar. E ele não se compadeceu. Ele pegou naquele que lhe devia e colocou na prisão. Tratou-lhe mal. Quantas vezes isto não somos nós?
que somos perdoados, que as pessoas compadecem-se de nós e nós contra os outros não temos a mesma atitude, não temos empatia. Quantas vezes não somos nós? Mas a palavra é clara e no final diz que o nosso Deus é justo. Se nós não formos justos com os outros, a justiça de Deus vai cair sobre a nossa vida. A justiça de Deus cai sobre a nossa vida porque Ele é justo. Ainda tenho mais aqui um exemplo. Herodias e João Batista. Em Marcos 6. Vamos ler Marcos 6, 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me dês num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Aqui vemos uma mulher que a Bíblia diz que ela era vingativa. Uma mulher que tinha um coração doente, um coração com lepra. A lepra era por quê? Porque ela estava a acumular ódio. Estava a acumular coisas más no seu coração. E o rei disse que podia dar até metade do reino. Mas o seu coração estava tão doente, que ela, em vez de querer metade de um reino, querer riquezas, querer prosperar, querer fazer coisas diferentes, ela pediu a cabeça de João Batista. Irmãos, vamos pensar um pouco. A cabeça do João Batista serviu-lhe para o quê? Para nada. Muitas vezes, se nós tivermos o nosso coração doente, com esta lepra, nós deixamos as coisas boas passar e agarramos aquilo que não vale nada. O nosso coração tem que ser limpo. Não podemos ter um coração sujo com ódio, sujo com coisas que não nos edificam. Nós temos que perceber muitas vezes na nossa vida aquelas pessoas que nos estão a magoar. E eu tenho aqui uma frase que para mim é muito forte, que diz: atrás de uma pessoa que magoa está uma pessoa ferida. Muitas vezes essas pessoas estão feridas também. Estão-nos a magoar porque foram magoadas. Eu tinha um colega de trabalho que dizia: eu quando tiver um filho eu vou-lhe bater muito. Eu perguntava: mas porquê que vais bater no teu filho? Porque os meus pais bateram muito. Agora vai ser a minha vez de me vingar. Meu Deus! Eu tentava explicar, mas isso não faz nenhum sentido. Mas muitas vezes é o que está a acontecer. Aquilo que nos aconteceu lá atrás, nós estamos a pegar e estamos a reproduzir. Estamos a fazer igual. Foi uma coisa má que eu sofri, então vou fazer os outros sofrer também. Trataram mal quando eu entrei na empresa, então vou tratar os outros mal também. E vamos assim, criando um ciclo de coisas más. Eu, enquanto criança, eu cresci em Portugal. E naquela altura, e no sítio onde eu estava, praticamente não havia negros.
Nós fomos a primeira família de africanos naquele lugar. E muitas vezes por ignorância, ou mesmo por racismo, os meus colegas, todos, não era um dia ou outro, todos os dias tratavam mal. Todos os dias eu ia para a escola, eles tratavam mal. Ir para a escola era um peso para mim, porque eu era maltratado. Ou é por causa da minha cor, ou é por causa da minha roupa, ou é por causa da maneira de eu falar. Meu Deus! E eu chegava a casa e dizia aos meus pais: pais, estão-me a tratar mal. Os meus pais: olha, se vês-te queixar ainda vais apanhar. Oh. Então não podia queixar. Eu comecei a crescer e comecei a ficar esperto. Estão-me a tratar mal, já vos vou contar. Assim que metíamos o pé fora da escola, vá de porrada no boneco. Todos os dias, vá de porrada neles. Mas não podia ser. E quem me ajudou muito nessa parte foi o meu irmão. O meu irmão veio falar comigo e disse: mas não pode ser assim. Assim a tua vida vai ser só lutar. Tens que saber deixar isso para trás. Tens que saber perdoar. E eu via que o meu irmão era leve. Tinha montes de amigos. Não, mas espera aí. Isso está a resultar com ele, também vai resultar comigo. Então comecei a perdoar as pessoas. Comecei a deixar para trás. Ele manda a boca. Não ligo. Não ligo. É engraçado que hoje, passados estes anos todos, eles são meus grandes amigos. Aquelas mesmas pessoas que me tratavam mal todos os dias são meus grandes amigos. Lembro quando nós normalmente fazíamos uma vez por ano um jantar, na altura de Natal. E nós íamos, e as pessoas gostavam de estar comigo. Tanto que eu, quando fui para Angola, viver para Angola, deixaram de fazer o jantar. Deixaram-se de juntar, porque eu já não estava. Então, eu tirei essa lepra do meu coração. Eu não deixei essa mágoa criar raízes no meu coração. E a minha palavra para mim hoje, para os irmãos, também é esta: tira a mágoa do coração. Tira a lepra. Não vamos carregar essa doença que não nos deixa crescer, que não nos deixa prosperar. Amém? O próximo ponto que eu tenho é que quem nos magoa mais é a família. Os íntimos são esses que nos magoam mais. Gênesis 37, 18. Vamos ler. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Nós podemos ver aqui que quem fez mal a José foi a sua família, os seus irmãos. A pessoa que mais magoou aqui, sabem quem foi? Está ali, aquela mulher lindíssima, a minha esposa. Porquê? Porque ela está próxima, ela tem intimidade comigo. Mas também foi a pessoa que mais me deu alegria aqui nesta sala. Amém? As pessoas que estão próximas, elas podem nos magoar muito. Mas nós temos que saber o que fazer com esta mágoa. José só foi usado por Deus porque ele perdoou a sua família. José, para onde foi? Ele estava na prisão, ele ficou a reclamar da família, do pai, dos irmãos? Não. Ele tornou-se uma pessoa diferente, uma pessoa que queria ajudar, uma pessoa disponível para fazer bem. Então nós podemos aprender com José que nós só podemos ser usados por Deus se soubermos perdoar os nossos familiares. Há coisas e há portas na nossa vida que só se vão abrir quando nós perdoamos a nossa família. Não podemos carregar a mágoa da família. Porque o meu pai não estava presente. Porque a minha mãe é isto. Porque o meu tio. No reino de Deus não funciona assim. Temos que perdoar. E muitos têm a vida parada, completamente parada, porque não sabem perdoar. Novamente aqui, principalmente para as mulheres que têm muitos problemas emocionais,
está relacionado a isto. Não perdoar pai, não perdoar mãe. Eu até estou-me a lembrar, não, mas este eu vou falar um pouco mais à frente. Temos que saber perdoar. O ponto a seguir: casais não devem ir dormir chateados sem o perdão. Efésios 4, 26, 28. Casados, escutem bem isto. Diego, escuta bem isto. Vai já aprendendo. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eu ainda estou a trabalhar neste ponto, irmão. Confesso que não é fácil. Mas quando nós nos chateamos, principalmente os casais, quando se chateiam, não se deitem sem resolver as coisas. Falem, comuniquem. É difícil, muito difícil às vezes. E uma coisa que eu aprendi com a Gisela: às vezes chateávamos e pronto, para pedir perdão, comprava-lhe alguma coisa, chegava a casa com uma prenda, fazia-lhe um sorriso, dava-lhe um abraço, e ela só dizia assim: não falta nada. Como assim não falta nada? Dei-te uma prenda, já te dei um sorriso, já te dei um abraço, como assim está a faltar alguma coisa? E ela só dizia a palavra mágica. Como? Qual palavra? Aquela que tu sabes, que custa muito dizer: desculpa, perdão, perdoa-me, desculpa. Essa palavra tem um grande poder. Nós às vezes não imaginamos o poder da palavra perdão. Isso cura muitas feridas, cura muita coisa dentro das pessoas. Temos que aprender a utilizar mais essa palavra. E eu via, quando eu dizia essa palavra, o semblante dela mudava. Tudo mudava. O ambiente da casa muda. Perdão. Perdoa-me, desculpa, tive mal. O nosso orgulho muitas vezes não nos deixa fazer isso, mas é necessário fazer isso. Maridos, principalmente os maridos, temos que saber pedir perdão às nossas esposas. As nossas esposas, as mulheres, de um modo geral, são conquistadas por aquilo que ouvem. E elas precisam de ouvir isso da nossa boca. Perdoa-me. Desculpa. É muito importante. Amém? O ponto a seguir são: filhos, além de perdoar, devem honrar seus pais. Êxodo 20:12, eu nem vou ler, mas que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas mais dias sobre a terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para os filhos, e se nós lermos a passagem, não diz: filhos, honrem os vossos pais quando eles forem bons convosco. Filhos, honrem pais que protegem, que suprem as vossas necessidades, que paguem os vossos estudos. Não é isso que diz a palavra. A palavra é clara. Filhos, honrem os vossos pais. Nós sabemos que existem pais que não são bons. É verdade. Mas a palavra não diz: aos maus pais vocês não devem honrar. Não é o que diz aqui. Diz, pura e simplesmente: filhos, honrem os vossos pais. Sei que às vezes é difícil. Às vezes é muito difícil, porque há pessoas que não têm bons pais. Mas esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Devemos honrar os nossos pais. Além de perdoar, que é mandamento, também devemos honrar. Como é que eu vou honrar o meu pai se ele é mau para comigo? Olha, basta não dizeres mal dele, já estás a honrar o teu pai. E muitas vezes nós não recebemos mais de Deus porque não estamos a cumprir este mandamento. Temos que honrar os nossos pais. É mandamento, é bíblico. Honra teu pai e a tua mãe. Honrar os nossos pais. Aleluia. Vamos para o próximo ponto, que eu não quero estender muito a minha pregação. O próximo ponto fala de auto-perdão. Mateus 27:3. Vamos ler Mateus 27:3. Auto-perdão. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso,
devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Nós, autoperdão, eu tenho que me perdoar também. O irmão tem que se perdoar também. Nós erramos. Nós cometemos erros. Eu já cometi vários erros. E eu tive que me perdoar. Judas não se conseguiu perdoar. E tomou uma decisão no limite. Foi tirar a sua própria vida. Muitas vezes há pessoas que andam sem se perdoar. E andam a fazer coisas erradas porque não conseguem perdoar a si próprio. E quando nós não nos perdoamos, o que é que acontece? Aquilo que se passou lá atrás vem nos visitar todos os dias. Uma coisa que às vezes durou 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, fica todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias da nossa vida estamos a lembrar com mágoa daquilo. Como é que eu sei que eu já me perdoei? É quando eu olho para aquela situação, que perdoar não quer dizer esquecer. Nós nos lembramos na mesma. Mas temos que, quando olhamos para a situação, não devemos sentir dor. Se ainda estamos a sentir dor, é porque não perdoamos. Temos que olhar para trás para a situação sem sentir dor. Então, quando nós não perdoamos, muitas vezes à noite, aquela pessoa que nós não perdoamos vem dormir connosco. Está lá, não nos deixa. Vamos tomar medicação para poder dormir, porque não conseguimos perdoar. Aquela situação volta todos os dias. O perdão liberta-nos. Quem não perdoa está preso. O perdão liberta-nos. Nós temos que ter essa capacidade de perdoar para podermos ser livres. Quando nós não perdoamos, há outra coisa que acontece também. Doenças psicossomáticas. O que é que são isso? Doenças psicossomáticas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão a ter muitas doenças psicossomáticas. São doenças que começam no emocional. No nosso emocional, no nosso coração, na nossa mente. O stress, a ansiedade. E aquilo começa a crescer tanto dentro da nossa vida, o que é que acontece? Começa a ter sintomas físicos. Começamos a ter dor de cabeça. Começamos a não conseguir dormir. Começamos a ter mal-estar. Começamos a ter febre. Doenças psicossomáticas. Doenças que estão ligadas ao nosso emocional. E muitas vezes ligadas à falta de perdão. Eu tenho um testemunho do pastor Portugal. Uma vez o pastor Portugal, nosso pastor Alinda Costa, ele foi orar por uma irmã. A irmã estava muito doente. E começou a orar e o Espírito Santo disse-lhe ao pastor: diz a ela que ela, para ser curada, ela só tem que perdoar. Há uma pessoa que ela tem que perdoar. E o pastor disse isto à irmã. A irmã abriu os olhos bem e disse: nunca! Eu nunca vou perdoar a minha irmã. Mas, pastor, ela fez muito mal, eu nunca vou perdoar. Ela foi mais longe, ela disse: eu prefiro morrer do que perdoar a minha irmã. Vejam a que ponto esta mulher estava. O seu coração já tinha tanta lepra, tanta doença, que ela não conseguia perdoar a sua própria irmã. Aquela doença já estava, como eu estava a explicar, já era psicossomática, já saiu do emocional para o físico. Ela já não estava bem. Eu não sei como é que acabou a história dela, mas sei que Deus tem uma palavra para nós hoje. Vamos nos desfazer da lepra. Vamos nos desfazer dessas doenças que não nos deixam crescer. Essas doenças que estão muitas vezes ligadas às nossas emoções e começam a tomar conta do nosso corpo. Amém? Mas o perdão não valida o erro cometido contra mim, mas liberta da dor de viver em função do que eu sofri.
Quando eu estou a perdoar, por exemplo, perdoar uma traição, não quer dizer que eu concordei com aquilo que a pessoa fez. Não estou-lhe a dizer não, está tudo bem. Tu fizeste, podes voltar a fazer, não é isso. Quando eu estou a perdoar, eu estou-me a libertar daquela dor. Aquilo que eu já expliquei lá atrás. Perdoar, liberta. E não nos deixa a viver neste ciclo. O próximo ponto, estou quase a terminar, irmãos. O Evangelho de Jesus é sobre amor e sobre perdão. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isto o Evangelho. É amor. Vamos amar primeiro o nosso Deus e vamos amar o nosso próximo. O Evangelho é sobre isso. É sobre amor. E se nós queremos viver o pleno de Deus da nossa vida, nós temos que amar. Temos que amar, temos que libertar e viver esse amor. Vamos ler ainda em Mateus 5. Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltarás e traz e faz a tua oferta. Ou seja, para termos acesso ao nosso Deus, nós precisamos de perdoar. Se temos mágoa com alguém, se temos alguma coisa com alguém, a palavra diz: primeiro vai e reconcilia-te, faz a paz, e depois vem aqui à casa do Senhor. Amém? A nossa oração só chega ao céu depois do perdão. Mateus 6. Todos nós conhecemos esta passagem de Mateus 6, 9, 12, que é a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orais assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como... E depois, o que é que diz? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a seguir, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que é que diz aqui? Perdão. Isto é um modelo de oração que devemos fazer todos os dias. Então o que é que isto nos diz a nós? Que devemos perdoar todos os dias. É obrigatório, perdão todos os dias. Se nós queremos chegar-nos a Deus, temos que perdoar. A tristeza, as dores, as feridas são necessárias no nosso caminho. Vamos ler Eclesiastes 7, 2 a 6. Eclesiastes 7. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O que é que esta palavra traz para nós? Que nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, é quando nós refletimos mais profundamente sobre a nossa vida, sobre aquilo que estamos a fazer, de como está o nosso coração. A palavra é clara que no mundo teremos aflições. E nessas aflições levam-nos a desertos. Levam-nos a passar por situações difíceis. Faz parte da caminhada aqui na terra. Mas eu tenho uma palavra para os irmãos hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Nós podemos estar a passar por tribulações, mas a nossa vitória vai chegar. Irmãos, não fiquem desesperados. A nossa vitória vai chegar. Ela até pode demorar um pouco,
mas ela vai chegar. Quando nós estamos a passar por uma tribulação, pelo deserto, e podemos ver o povo de Deus que passou no deserto, foi para chegar a algo melhor. Foi para chegar à terra prometida. Eles subiram de nível, foram para algo melhor. Ou seja, irmãos, se estamos a passar por uma situação, é porque Deus quer nos subir de nível. Quer nos levar para algo melhor. Nós não podemos ficar no deserto, não podemos ficar lá na tristeza, não podemos ficar na situação que nos tem roubado a paz. Temos que caminhar, continuar a andar para chegar à nossa terra prometida. Irmãos, vamos caminhar, vamos chegar à nossa terra prometida. Não vamos ficar no deserto, não vamos ficar na mágoa, não vamos ficar na dor. Vamos escolher o perdão. Eu lembro que eu estava numa altura, eu estava muito mal, longe de Deus, até tinha um bom carro, tinha um bom trabalho, estava longe de Deus, estava triste, estava infeliz. E lembro que naquele momento, eu, a passar aquele deserto, eu orei a Deus. Lembro-me até hoje. E quando orei a Deus, abri o meu coração, pedi perdão ao Pai, senti uma paz tão grande que a minha vida começou a mudar. Está aqui a minha cunhada, a pastora Elizabeth, uma angolana que nasceu no Brasil, gaúcha, e passou por Portugal também. E ela ajudou muito nessa altura, no meu deserto. Como eu disse lá atrás, nós precisamos de amigos, pessoas que nos ajudam na nossa caminhada, para dividir o nosso peso. Pessoas com fé, que nos ajudam a ter mais fé, para superar as circunstâncias. Não há circunstância nenhuma. Nós podemos ler de Gênesis a Apocalipse. Não há circunstância nenhuma que o nosso Deus tenha perdido. Nós temos um Deus vencedor. Irmãos, nós temos um Deus vencedor. Acho que não estão a perceber. Vamos dizer de novo. Todos juntos. Nós temos um Deus vencedor. Se nós temos um Deus vencedor, é porque nós também somos vencedores. Amém? Nós também somos vencedores. O último ponto para terminar. Nós já fomos perdoados. Nós já fomos perdoados. Aqui em Lucas 23, 34. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Acho que não é essa a passagem. Contudo, Jesus dizia, é esta mesmo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Este é o último pedido de Jesus na terra. Perdão. Isto tem que falar connosco. O último pedido de Jesus na terra foi para que houvesse um perdão para mim e para os irmãos. Há aqui alguém mais justo que Jesus? Eu acho que não. Se Jesus teve essa capacidade de perdoar, Ele que era justo, nós também temos que ter essa capacidade. E eu tenho aqui uma boa notícia para todos os irmãos. É que quando Jesus fez esse pedido, quando Jesus fez essa oração, o Pai Nosso lá no céu, Ele ouviu. E o Pai Nosso lá no céu, Ele perdoa a todos aqui. Eu tenho-vos a dizer que nós todos, sem exceção, Pastor Getúlio, Pastora Maria, nosso pastor, nossa irmã, nosso irmão, Saúl, aí atrás, todos nós somos amados. E todos nós já fomos perdoados. Até aqui a palavra do Senhor. Amém?